O casamento se desfez por esse motivo, de eu não ter controle sobre outros relacionamentos. E depois disso, eu continuando a minha busca por Deus, mas naquela época acreditando que isso não ia atrapalhar em nada. Porque, afinal de contas, eu tenho o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher. E se Deus me deu a liberdade de escolher, eu poderia escolher o que eu quisesse. Era um engano. Hoje eu tenho esse livre-arbítrio ainda maior. Porque hoje eu posso escolher exatamente aquilo que faz bem para mim, que é só o que Deus quer. O que verdadeiramente é bom. Fale-nos quem é você e fale-nos também um pouco de como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Ok. Meu nome é Aurélio Lázaro, eu comecei a se chamar de Lázaro e sou chamado de Lázaro até hoje. Hoje eu sou um psicanalista, me preocupo em conhecer as pessoas, entender os motivos pelos quais elas passam por dificuldades, que na verdade era algo que eu sempre fazia, só que as motivações eram outras. E é importante falar sobre esse tempo em que eu não conhecia de verdade Jesus. Eu acreditava que fazer as coisas que eu gostava, que me trouxessem prazer, estava tudo tranquilo. Eu sou fruto de um relacionamento fora de um casamento, meu pai não esteve presente, minha mãe me criou, né? Foi pai e mãe, né? O que hoje eu sei que é impossível. Uma mãe ser também um pai. A gente sempre sente falta dessa presença masculina. Mas o DNA dele estava lá, né? Por meio dessa carne, eu fiz muitas escolhas. Eu satisfiz muitos prazeres. Depois que eu fiz 18, 19 anos, né, que eu tinha minha condição financeira, meu carrinho, eu sempre fiz o que eu queria. Nunca entrei muito profundo em bebidas, drogas, porque Deus não permitiu. Porque minha mãe me ensinou, mas em termos de relacionamento, eu sempre fui bem volátil, sem preocupações com ter relacionamentos sérios. Quando começava a ficar sério, eu dava logo um jeito de terminar. Foi o que eu vi quando eu era criança, né? Eu não tive um pai próximo da minha mãe, eu não vi um casamento como é que funciona. Então, para mim, relacionamentos sérios não tinha por que existir. E eu buscava sempre relacionamentos, no plural. Terminava um, entrava no outro, antes de terminar um eu já estava com outro, até que, por questões da vida, eu me casei. Antes de me casar, eu resolvi parar por mim, não por qualquer coisa. Eu achei que eu deveria baixar a temperatura e firmar com alguém. Fiquei um tempo quieto, sem relacionamentos, me casei, me mantive assim, mas não durou muito tempo. Por questões da minha mente, eu entendi que não valia mais a pena manter um relacionamento daquela maneira. E aí me permiti a continuar satisfazendo as minhas vontades, sim, de todas as formas. No fundo, eu achava que eu não me sentia amado por aquela mulher que estava comigo. Que na verdade era uma maneira de eu arrumar uma desculpa para poder voltar àquilo que eu sempre gostei, relacionamentos no plural. E a vida foi se movimentando e esses relacionamentos foram aumentando. Veio meu filho, Gabriel, um garoto incrível, mas a minha atitude continuava a mesma. Fui um pai presente, o máximo que eu pude, talvez até para compensar a minha própria falta do pai, mas os meus relacionamentos continuavam. Até que chegou um ponto insustentável e que houve a separação. O casamento se desfez por esse motivo, de eu não ter controle sobre outros relacionamentos. E depois disso, eu continuando a minha busca por Deus, mas naquela época acreditando que isso não ia atrapalhar em nada. Porque, afinal de contas, eu tenho o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher. E se Deus me deu a liberdade de escolher, eu poderia escolher o que eu quisesse. Era um engano. Hoje eu tenho esse livre-arbítrio ainda maior. Porque hoje eu posso escolher exatamente aquilo que faz bem para mim, que é só o que Deus quer. O que verdadeiramente é bom. Mas ainda assim, o desejo continua. Dizer que eu não tenho desejos é mentira. Só que agora eu busco entender o porquê que eu tenho esse desejo e seguir aquilo que eu acredito que Deus tem falado para mim. Que eu preciso me honrar. Honrar a minha família,
honrar aqueles que estão comigo e não ceder a essas vontades. Essa foi a grande mudança na minha vida, de não me permitir ceder aos desejos, principalmente no que diz respeito a relacionamentos. E eu, depois de Jesus, posso dizer que eu estou caminhando com muito mais tranquilidade em vencer esse tipo de desejo, esse tipo de pecado. Parece que, olhando para trás, isso não seria possível. Da minha vontade não seria possível, porque a vontade ela ainda permanece. Mas agora, entendendo que Jesus tem algo melhor, pensando naquilo sim que eu vou receber, não por questões de troca, mas porque é consequência, eu hoje tenho muito mais controle desses desejos. Disso que eu aprendo com Jesus todos os dias, e eu digo todos os dias porque é todos os dias mesmo, às vezes de manhã eu estou de um jeito, de tarde eu já estou com outra informação, eu tento levar isso para as pessoas com as quais eu me relaciono, inclusive no trabalho. Eu tento mostrar para as pessoas uma outra perspectiva da vida, além da psicanálise, uma percepção de que há alguém cuidando da gente de maneira especial, alguém que nos ama de verdade, apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados aqui, das nossas atitudes não muito corretas. Tem alguém que nos ama, que nos perdoa e que nos quer perto dele. E a minha busca hoje é poder ouvir um pouco mais dessa voz de Jesus falando comigo. Porque as vozes ainda falam na minha mente. E eu as ouço, tanto as de Deus como as que também não são dele, né, que me levam para outros caminhos. Porém, eu tenho buscado identificar mais, ter intimidade com esse Deus, com Jesus, que sempre quando fala, fala leve ao coração, né? Quando o pensamento vem e nos causa um sentimento ruim, não é ele que está falando. Quando ele fala, ainda que chamando a atenção da gente, ele fala com amor. E eu tenho tentado ter essa intimidade de ouvir e identificar qual que é a voz que me traz mais tranquilidade. E eu tenho acreditado que essa voz é a de Jesus, mas ainda estou na busca. Eu acredito que essa busca vai ser sempre. E eu quero sempre mais. Eu estou com cada dia um pouco mais de sede de ouvi-lo, de compreendê-lo e de seguir o que ele fala. Porque com certeza é o melhor caminho a ser tomado. Para as pessoas que estão te assistindo, o que você falaria com elas para que elas sejam salvas? É buscar conhecer mais de Jesus Cristo. Aquilo que mudou a minha história foi conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Eu tive que vê-lo na vida do meu filho, porque eu entendo que ele, com 21 anos de idade, tem muito mais desejo do que eu aos 50. A carne fala muito mais aos jovens do que aos velhos. A energia deles é incrível. E ele era capaz de vencer esse desejo. Mas não por ele, porque eu vi nele a busca. E ele está nessa de conseguir ouvir a voz de Jesus Cristo porque ele tem intimidade com ele. A experiência que ele tem de acordar de manhã, de madrugada às vezes para orar, na hora do almoço, na hora da janta, à noite, ao invés de sair com os amigos à noite, numa sexta-feira qualquer, ele sai com os amigos, mas é para falar de Jesus, para conversar sobre Moisés, sobre Lucas, sobre João. E eu entendi que essa busca e não se permitir estar em contato com até mesmo pessoas que caminham no lugar onde você sabe que não vai ser bom, é que fez a diferença. E aí, por conta disso, eu tenho buscado cada vez mais ler a palavra, entender, não só ler a Bíblia, mas ler e entender. Pedir ao Espírito Santo que fale comigo. Qual que é a palavra que o Senhor tem para mim hoje? Pega uma canetinha, eu comprei uma canetinha amarela, uma laranja para marcar a Bíblia, um caderninho para escrever o que eu entendo, para facilitar o meu entendimento, a minha proximidade com Ele, a minha intimidade. É tipo estudando uma nova língua, você precisa treinar, né? Precisa escrever, precisa repetir, precisa ouvir e falar. Então eu indico para aquelas pessoas que ainda têm dificuldades para buscar conhecer a palavra. Ouvir e compreender. Fazer um esforço para entender o que ele está dizendo que vai exatamente ao encontro do caminho que eu quero seguir.
vai de encontro às vontades que eu tenho. Anotando mesmo, escrevendo, muita oração. Se for necessário, jejum. Jejum não só das coisas que você sabe que não estão corretas. Jejum daquilo que te controla. Daquilo que às vezes você não tem muita gestão e quando vê está fazendo. Não são pecados, mas são coisas que te controlam. Então buscar evitar essas coisas vai trazer mais proximidade, intimidade com Deus a ponto de ouvir o que Ele fala. Saber que é Ele que está falando ou que é a carne que está pedindo. Então a dica, a indicação, a orientação que eu dou nesse sentido é buscar entrar mais em contato, como se estivesse realmente aprendendo uma nova língua. Porque Ele fala muito claramente, mas se a gente não consegue compreender, a gente não vai executar aquilo que é bom para nós, porque Ele tem planos muito maiores do que os nossos. E seguir a orientação dele fica bem mais fácil chegar no objetivo. O objetivo hoje é Jesus.